Pessoal, tudo bom? Estamos elaborando esse vídeo como material de apoio para o nosso estudo domiciliar. Nós já temos a aula na plataforma, mas o vídeo é uma forma de fixar melhor o conteúdo e de forma que vocês tenham um melhor entendimento sobre os nossos estudos. A nossa aula, quinta aula, ela trata sobre legitimidade ativa. Legitimidade ativa são aqueles, né, dentro do processo de execução, dentro da disciplina de processo civil 4, são aqueles em que o Código de Processo Civil arrola como aquelas pessoas físicas ou jurídicas que podem propor os processos de execução ou iniciar a sexta fase de cumprimento de sentença quando se tratar de títulos judiciais. Então é uma matéria, de certa forma, de fácil compreensão, mas que tem uma importância ímpar na vida profissional, prática dos profissionais que trabalham com os processos cíveis, principalmente três atores, os protagonistas do processo civil, usam ela e necessitam usá-la de forma costumeira quando estão trabalhando em processos de execução. Um deles é o advogado do credor, o outro é o advogado do devedor e o outro é o juiz que preside os processos de execução. Por quê? Porque, como é uma matéria de ordem pública, se a parte credora não tiver legitimidade, cabe ao juiz de ofício extinguir o processo. E ao extinguir, isso gerará custas, gerará honorários de sucumbência, e toda essa despesa é atribuída àquele que propôs a ação sem que tivesse a devida legitimidade. A legitimidade daqueles que podem propor a execução, ela está disciplinada no artigo 778 do CPC. Esse artigo, ele lista, né, quem são e quem podem propor os processos de execução. Na realidade, o legitimado maior é o credor, né? O credor é o que tem a possibilidade de instaurar os processos de execução. Mas como eu havia falado, o credor ele tem uma legitimidade originária. E o que é legitimidade originária? É aquela legitimidade em que o credor recebeu o título de primeira mão. Já o credor de legitimidade derivada ou superveniente é aquele outro credor que recebe o título de segunda, terceira ou quarta mão. Então, reprisando, reforçando, nós temos duas espécies de legitimidade: a legitimidade originária, que são aqueles credores que participaram da formação do título, e temos aqueles credores com legitimidade derivada. Eles não participaram da formação do título, mas o título circulou no mercado e eles, então, com essa circulação, receberam o título de segunda, terceira, quarta mão ou de várias mãos em diante. Esses credores, eles são denominados credores derivados ou supervenientes. Também nós temos uma outra espécie de legitimidade, que é a legitimidade comum e a legitimidade extraordinária. A legitimidade comum é aquela prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil, ou seja, o próprio titular do direito é aquele que ajuiza o processo de execução. Já a legitimidade extraordinária, ela está no artigo 18 do Código de Processo Civil e ela trata daquela pessoa física ou jurídica que não é titular do direito, mas propõe o processo de execução para defender direito alheio. Caso típico disso é o Ministério Público, o condomínio, a massa falida, podem propor as execuções baseada em títulos extrajudiciais, e esse título não ser
não ser da massa, não ser do condomínio, a titularidade do crédito, mas a massa falida e o condomínio vai defender o direito do condômino e a massa falida vai defender o direito dos credores desta massa. Então, nós temos aí essas classificações de legitimidade originária, legitimidade derivada, legitimidade comum e legitimidade extraordinária. Ressaltando sempre que a legitimidade é uma condição da ação e sem essa condição da ação preenchida, o processo tende a ser extinto e essa previsão de extinção ela está no artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos que então fixar, reprisando mais uma vez, que nós temos essas classificações: legitimidade originária, aqueles que participaram da formação do título; legitimidade derivada ou superveniente, são aqueles que recebem o título de segunda mão em diante; legitimidade comum é o próprio titular do crédito que propõe a ação de execução; e legitimidade do artigo 17 do CPC; e legitimidade extraordinária é aquele que não é titular do direito, mas a lei ou o sistema jurídico lhe autoriza a propor ação em nome próprio para defender direito alheio, e esta previsão está no artigo 18 do Código de Processo Civil.